Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, os versos 13 e 14. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, leiamos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos orar? Ó Deus, nós louvamos o Teu santo nome mais uma vez nesta hora, Senhor. Te bendizemos por Tua graça, por Tua misericórdia que já tem falado aos nossos corações. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por este culto, onde nós podemos nos reunir como parte do Teu povo para ouvir a Tua palavra, Senhor. E é isso que nós suplicamos nesta hora, que a Tua palavra seja entendida, que o Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, nas aplicações que ela tem para a nossa vida, de maneira que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes da maneira como nós entramos. Senhor, me coloco à Tua disposição. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, a despeito de mim mesmo, das minhas falhas e limitações, mas que Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos falar ao coração nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Pode parecer estranho para nós, irmãos, que o apóstolo Paulo, uma vez que ele já afirmou aqui nesta carta, de que a igreja seja a plenitude de Cristo, que nós sejamos concidadãos dos santos, que nós somos da família de Deus, que nós somos, então, o templo do Santo Espírito. Agora, então, ele menciona que nós precisamos de um crescimento, nós precisamos, então, de algo por vir, nós precisamos, então, caminhar para alcançar um objetivo. Nós acabamos de cantar o hino 115, que fala exatamente disso, de que nós fomos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição. E, aparentemente, essas coisas podem nos enganar de nós acharmos, então, que está tudo certo, eu não preciso fazer absolutamente mais nada, porque o simples fato de eu estar em Cristo já é suficiente para a minha salvação. Sim, é suficiente, mas aqui o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós é que nós somos de Cristo, mas nós precisamos, então, caminhar para sermos semelhantes a Ele. Nós somos salvos, mas ainda assim nós precisamos caminhar rumo à consumação dessa salvação. A nossa salvação, então, ela passa exatamente pela unidade da igreja. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, ele vai começar exatamente sobre este tema da unidade. Ele deseja não apenas que nós tenhamos o conhecimento das verdades do Evangelho, mas que nós possamos colocar isso de fato em prática na nossa vida. Por isso, irmãos, a salvação não é apenas algo que é abstrato, difícil de ser explicado. A salvação não é algo que está longe de nós, mas é de fato algo que deve ser vivido à luz daquilo que nós aprendemos dia após dia das verdades do Evangelho. É importante, então, antes de nós entrarmos no texto, percebemos primeiramente três coisas aqui interessantes, né? A primeira delas, que eu já mencionei agora há pouco, é que nós já somos unidos a Cristo. Paulo, então, não está falando de que você deve fazer isso para ser unido a Cristo. Ele vai dizer no capítulo 2, o verso 14, que nós já estamos unidos com Cristo. Ele diz lá, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Nós já vimos isso, que através, então, do nosso modo de andar, é que nós mantemos, então, a unidade do corpo de Cristo. É o que Paulo disse no capítulo 4, verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Além disso, então, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos manter a unidade. Então veja, nós não criamos a unidade é criada por Cristo, mas nós precisamos mantê-la.
Veja que o apóstolo Paulo vai dizer isso: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, é o que está aí no capítulo 4, o verso de número 3. Então veja que a unidade, ela não depende dos nossos esforços primeiramente. Mas ela depende, então, daquela unidade que o apóstolo Paulo vai falar, que está ligada exatamente à Trindade. Então, nós vimos que há somente um corpo, porque há somente um Espírito. Nós vimos, na ocasião passada, que há uma só esperança, uma só fé e um só batismo, porque há um só Senhor. Há uma só família, porque há um só Deus e Pai de todos, o qual age sobre todos, que está em todos e que também é sobre todos. É exatamente isso, então, que nos mantém unidos. Não é só o fato de que nós estamos aqui juntos, mas de que a Trindade, então, nos capacita a fazermos isso. E, finalmente, então, meus irmãos, nós vimos que essa unidade, ela só pode ser alcançada a partir do momento, então, que os membros do corpo de Cristo, eles compreendem o seu papel individual e eles, então, começam a desenvolver o ministério, cumprindo o propósito para o qual eles foram chamados e alcançando, então, esse propósito através da edificação do corpo de Cristo. Foi isso que nós mencionamos na mensagem passada, no verso 7, Paulo vai dizer: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção de Cristo. Ele vai dizer no verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Uma vez que nós entendemos isso, irmãos, nós estamos então prontos para irmos um pouquinho adiante e percebermos então o raciocínio do apóstolo Paulo e quais são as implicações expostas aqui então por ele. O que nós temos então aí nesses versos 13 e 14 é o começo então dos propósitos, as razões, qual é a finalidade então que Deus quer que nós sejamos unidos, qual é a finalidade então que Ele nos dá os dons, por que então nós devemos ser aperfeiçoados no ministério de Cristo. Hoje então nós vamos ver pelo menos 2 propósitos que o apóstolo Paulo menciona aqui nos versos 13 e 14. O primeiro está aí no verso 13, ele vai dizer que para que nós cheguemos à plenitude de Cristo. Dê uma olhadinha aí novamente no verso 13. Ele vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu mencionei agora há pouco que há um sentido na Escritura que diz que nós já somos perfeitos em Cristo. Nós estamos unidos a Ele na sua morte e na sua ressurreição. Isso tem uma implicação tão vívida que o apóstolo Paulo vai dizer de maneira categórica: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso tem a ver com a união de Cristo. O fato de que nós somos um, então, na sua morte e ressurreição. Mas, por outro lado, não só porque nós sabemos, mas porque a experiência também mostra para nós não somos aquilo que nós, de fato, deveríamos ser. É por isso que nós pedimos perdão a Deus, não é? Porque ainda nós pecamos. Nós não estamos nesse status de que nós não cometemos pecados. Nós não chegamos ainda ao alvo da nossa vida cristã. E isso então significa, irmãos, que nós devemos caminhar junto à maturidade. Mas preste atenção no texto bíblico, que o apóstolo Paulo vai dizer no verso de número 13, que todos nós devemos chegar a essa maturidade. Ou seja, a maturidade cristã não é um dever, não é um privilégio de poucos, mas de todos os crentes. Todos nós, então, somos chamados a essa maturidade. É verdade que nem todos vão atingir aquela maturidade, nem todos chegarão perto disso. Cada um de nós estamos em um estágio dessa maturidade. Mas o ponto do apóstolo Paulo aqui é que todos nós fomos chamados para isso. Diante disso, então, nós podemos afirmar alguns objetivos que o apóstolo Paulo menciona aqui.
Primeiramente, então, ele diz que o primeiro objetivo é uma visão unida da fé e do conhecimento. Veja ainda no verso 13, ele vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Fé aqui, irmãos, não é aquela fé, como eu mencionei hoje de manhã, não é aquela fé que nós depositamos em Cristo. Ela tem a ver muito mais com as doutrinas que nós cremos. Tem a ver, então, com as nossas crenças que nos unem. Então, meus irmãos, os cristãos estão unidos exatamente debaixo dessa mesma verdade bíblica que define a fé cristã. Por isso, então, o apóstolo Paulo vai mencionar que os pastores e mestres, eles estão incumbidos de ensinar e treinar os fiéis nessas doutrinas fundamentais. Nós vamos perceber isso um pouquinho mais adiante, do papel, então, da liderança nisso. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas verdades a respeito do Evangelho é o que nos une. Se cada um de nós, então, crescêssemos de uma maneira diferente, certamente nós não teríamos unidade, irmãos. E a parte específica e a parte singular desta fé, desta doutrina que é apontada aqui pelo apóstolo Paulo, é o conhecimento do Filho de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Não é só para conhecer as doutrinas bíblicas, não é só para nós resolvermos os nossos problemas pessoais, mas para nós conhecermos o Filho de Deus. Para nós sabermos, então, a respeito da sua pessoa e da sua obra redentora. O segundo objetivo, então, é a maturidade. Literalmente, Paulo vai dizer, um homem maduro. É isso que nós encontramos nessa expressão, perfeita varonilidade. O substantivo que aparece aí significa perfeito. Então, novamente, os cristãos são chamados a alcançar essa perfeita varonilidade, essa maturidade, essa perfeição. Vejam então aqui, meus irmãos, de pronto, que esse varão perfeito, que é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo, ele faz contraste com a condição de bebês espirituais no verso 14, que eu vou mencionar daqui a pouco. O terceiro objetivo, então, que o apóstolo Paulo coloca aqui diante de nós, é que nós devemos, então, ser semelhantes a Cristo. Veja aí o verso 13. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa descrição, então, retrata o Filho de Deus, que quer crescer e quer atingir a estatura de um irmão mais velho. Você já deve ter passado por essa experiência, você, os seus filhos talvez passaram por essa experiência, não é? De você ir ali na parede e marcar a altura, né? A estatura da criança, ela começa ali com uma estatura ali de um metro e pouquinho, aí você vai ali, passa ali o lápis, né? Marca, coloca o ano que você mediu. No ano seguinte você volta e você percebeu que o seu filho cresceu um pouquinho, você marca de novo, coloca a data ali, o ano que foi feita aquela medida. A medida, então, do cristão, adivinha qual é? Cristo. O cristão deve crescer a essa medida. Ele deve, então, buscar essa medida. Ano a ano, então, ele deve fazer essa avaliação se ele já alcançou, se ele já aumentou essa estatura. Se ele já cresceu rumo, então, à plenitude de Cristo, essa estatura completa de Cristo. Nós vimos que o apóstolo Paulo menciona no capítulo 1, verso 23, que a igreja, então, é definida como a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. No capítulo 3, do verso 19, você pode perceber que Paulo orou para que os membros da igreja sejam tomados de toda a plenitude de Deus. E eu sei, irmãos, que isso culmina em muitos desafios para nós. Mas o que o apóstolo Paulo coloca aqui é que o objetivo de Deus para nós é o nosso crescimento espiritual. Não apenas a maturidade espiritual, mas a estatura, a plena semelhança com Cristo. Ou seja, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos procurar ser mais parecidos com Cristo. Em resumo daquilo que nós temos até aqui, meus irmãos, nós podemos afirmar, primeiro, que o nosso crescimento espiritual, ele é necessário
e não opcional. Você não tem a opção de dizer, mas eu não quero crescer espiritualmente, eu quero ficar do jeito que eu estou. Não é opção, é necessário, é dever. Nós devemos fazer isso, nós precisamos fazer isso. Em segundo lugar, não se trata de um melhoramento daquilo que nós somos, mas de uma completa transformação das nossas vidas. O Evangelho é isso. Não é você melhorar aquilo que você tem, não é um poder que sai de dentro de você, mas é uma transformação completa da nossa vida. Em terceiro lugar, nós podemos afirmar, diante daquilo que vimos aqui, que o padrão a ser alcançado é o Senhor Jesus Cristo. Nada menos do que isso. Nem uma gota a menos, nem uma listinha a menos do que esse padrão. Em outras palavras, meus irmãos, à medida que nós caminhamos na vida cristã, nós devemos ter mais de Cristo em nós. Numa cultura como a nossa, onde a personalidade é altamente valorizada, o ego é cada vez mais enfatizado, nós somos desafiados a sermos mais parecidos com Cristo. Deixarmos de lado as nossas preferências, deixarmos de lado os nossos gostos pessoais, deixarmos de lado as nossas virtudes e buscarmos então as virtudes de Cristo, deixarmos de lado aquilo que nós consideramos como os nossos dons e buscarmos os dons de Cristo, deixarmos de lado aquilo que nós colocamos como algo da nossa personalidade e buscarmos a personalidade, a pessoa, tudo aquilo então que Cristo tem a nos oferecer. Isso tem a ver com aquilo que João Batista disse lá em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Paulo vai dizer isso de outro modo, eu já mencionei aqui, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo também vai mencionar em Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É isso então que a Escritura espera, é que nós sejamos transformados à semelhança de Cristo. Isso me faz lembrar a história que se contaram, contaram uma história a respeito de um missionário que foi trabalhar numa tribo remota. E quando ele chegou nessa tribo, ele chegou ali então e começou a servir aquelas pessoas que estavam ali, mas por causa da dificuldade da língua, por causa da adaptação cultural, aquele indivíduo nunca teve a oportunidade de falar de Jesus ali para ninguém. Ele serviu, ele trabalhava, ele se dedicava, ele ajudava aquelas pessoas, ele amava aqueles indivíduos. Mas por causa dessa dificuldade linguística, ele nunca conseguiu, de fato, pregar o Evangelho a essas pessoas. Nunca conseguiu falar do amor de Deus, nunca conseguiu citar João 3,16. Aquele missionário morreu. Anos depois, vieram outros missionários para aquela tribo, já bem mais preparados, já tiveram a oportunidade de conhecer a língua daquele povo, já conseguiram, então, de uma certa maneira, pregar o Evangelho para eles. E quando eles falaram, então, do amor de Jesus, quando eles falaram, então, da pessoa de Jesus, aqueles homens puderam dizer, ele estava aqui com a gente. Ele estava aqui conosco. Ele habitou no nosso meio. Ele nos serviu. Ele nos amou durante esses anos. E eles puderam, então, entender que aquele missionário, embora não tivesse pregado nenhuma palavra àqueles homens, puderam fazer diferença neles, porque ele, de fato, se parecia com o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, então, que o apóstolo Paulo vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso significa, irmãos, que não importa o quanto você já amadureceu espiritualmente, não importa muito menos quanto tempo você tem de igreja. Tem pessoas que pensam assim, mas eu já sou a quarta, quinta geração de crentes na minha família. É bom saber dessas coisas, mas nada pode se comparar a este alvo que deve ser alcançado. Cristo é o nosso padrão e o nosso modelo.
ao mesmo tempo em que nos conduz a sermos semelhantes como Ele é. Lembremos-nos nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz em Filipenses 3, os versos 13 e 14: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, sempre há lugar para crescermos espiritualmente, porque o nosso padrão é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós atingiu esse padrão ainda. Então nós podemos crescer, nós podemos avançar. Isso nos conduz então à segunda verdade, o segundo ensino que o apóstolo Paulo menciona aqui. O segundo propósito então da unidade, ele vai dizer, é para que nós não sejamos enganados. Veja aí o verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Quem tem ou já teve criança sabe muito bem do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Embora as crianças são valorizadas, né? Jesus inclusive as valoriza. Jesus diz então que nós devemos nos tornar como essas crianças. Ele diz que o reino de Deus pertence às crianças. Mas aqui o apóstolo Paulo então, digamos, está falando do lado negativo de uma criança, de um menino. Meninos são ingênuos, são imaturos, são voláteis em seus pensamentos e desejos. É redundante o que eu vou dizer, né? Mas criança é infantil, ela é inexperiente, é alguém então que não sabe tomar decisões por si, nem mesmo pode ser deixada a seu próprio entendimento. Calvino vai definir nesse texto crianças como sendo aquelas que ainda não determinaram que estrada devem escolher, mas às vezes se movem numa direção e outras vezes noutra, sempre em dúvida, sempre oscilando. Isso é uma criança. É a que a gente diz, né? Criança não sabe o que quer. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora quer comer isso, outra hora quer comer aquilo. Os pais sabem muito bem que a gente não pode deixar as crianças o tempo todo escolher. Imagina você levar uma criança para o shopping, né? E ela for escolher tudo que ela vê. Daqui a pouco você compra um presente, ela passa na frente de outra loja, ela quer outro. Ela já não quer aquele primeiro. Então elas são assim, voláteis. Assim também o apóstolo Paulo menciona aqui os crentes. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, depois você pode dar uma olhadinha lá, ele então faz uma reprimenda àqueles leitores, exatamente porque o autor de Hebreus não pôde ensinar coisas difíceis àqueles leitores, porque eles eram como crianças, eles eram imaturos, eles não estavam então preparados para receber então aquele ensino. Essa palavra que aparece aí, agitados, são exatamente pessoas que são levadas de um lado para o outro por seus pensamentos, por suas indecisões. O sentido aqui no original é um barco que está sendo levado no mar. Ele vai de um lado para o outro, sendo agitado pelas ondas. Paulo vai dizer, assim é o crente infantil. Ele vai de um lado para o outro, sendo levado pelas ondas. Veja então, como eu mencionei agora há pouco, que o apóstolo Paulo então faz esse contraste. Ele aponta então para esse alvo da vida cristã, do homem perfeito. Mas ele agora então fala dessas crianças. Ele fala desses crentes imaturos, que são levados ao redor por todo o vento de doutrina. Assim como a criança, irmãos, que cresce, e não significa que o crescimento dela vai trazer o amadurecimento simplesmente pelo tempo. Os crentes também não amadurecem simplesmente pelo tempo que estão na igreja. Assim como nós encontramos adultos infantilizados, nós encontramos também crentes imaturos, que passam anos na igreja, mas pouca coisa progridem. Nunca caminham adiante, poucos sabem sobre a fé cristã. Esses crentes imaturos
Geralmente, então, eles rejeitam o ensino sólido das Escrituras. Eles sempre estão atrás das novidades dos movimentos atuais. Esses crentes imaturos, eles só querem beber o leite espiritual e eles vivem apenas nas coisas elementares da vida cristã. Assim como uma criança, um bebezinho, ele pede o pai e a mãe a dedeirinha, papai me dá dedeira. Tem muito crente imaturo que também pede dedeira para o pastor. Pastor, eu quero dedeira, eu quero leite, eu não quero alimento sólido. Por isso Paulo vai afirmar que essas pessoas, essas crianças espirituais, elas são alvos fáceis nas mãos dos enganadores e dos falsos mestres. Porque elas não sabem discernir. Elas não têm capacidade, então, de fazer escolhas. Elas não têm capacidade de saber o que é verdade ou não. Veja, então, que os falsos mestres, ele vai dizer no verso 14, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem conduzem ao erro. E eu quero chamar a sua atenção para duas palavras que aparecem aí que são extremamente importantes. A primeira delas é artimanha. A artimanha, no sentido original, ela tem o sentido, então, de jogar dados, como aquele mágico, como aquele jogo, como aquela situação, então, que a pessoa joga dados no intuito, então, de enganar. Essa palavra, ela tem um sentido de malandragem. É alguém, então, que quer enganar, quer passar as pessoas para trás. Mas os crentes imaturos, ou seja, esses meninos, eles não podem e eles não conseguem discernir tais enganos, exatamente porque eles não possuem um conhecimento suficiente para distinguir o erro da verdade. Então, eles são enganados. Pela astúcia, então, melhor dizendo, pela artimanha desses homens. A segunda palavra, então, que aparece aí, é essa palavra astúcia. Astúcia, então, é essa habilidade de enganar para fazer o mal. O Dr. William Hendrickson, ele afirma que os pensamentos e planos desses indivíduos astutos estavam sempre direcionados para o método de fraude. É assim que a doutrina falsa ela funciona. Ela parece algo legal, algo inovador, parece algo bom, parece que é algo que ninguém nunca pensou, parece que é algo que Deus está revelando agora, mas por detrás disso vem a fraude, vem o engano. Mas Paulo está dizendo, os meninos não conseguem discernir isso. Os crentes imaturos não conseguem distinguir essas coisas. É interessante que essa palavra artimanha ou astúcia, ela vai aparecer em dois textos bem interessantes, e eu gostaria então que os irmãos abrissem para mim. O primeiro deles é Lucas capítulo 20, os versos 21 a 25, e nós vamos ler também 2 Coríntios capítulo 11, o verso de número 13. Primeiramente, então, Lucas, capítulo 20, os versos 21 e 25, nós vamos encontrar aqui exatamente Jesus se encontrando com alguns fariseus. Veja aí o verso 25, ele vai dizer, então o consultaram dizendo, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Verso 22, é lícito pagar tributo a César ou não? Veja o verso 23, mas Jesus, percebendo-lhes o ardil. É a mesma palavra que Paulo usa aqui em Efésios capítulo 4, verso 14. É a palavra então astúcia, artimanha. Eles querem enganar Jesus. Jesus então respondeu, mostrai-me um denário. De quem a efígie e a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e admirados da sua resposta,
calaram-se. O que esses fariseus, o que esses homens queriam era pegar Jesus. Eles estavam armando um engano para Jesus. Se ele dissesse então de que aquele denário não pertenceria a César, ele ia certamente encontrar um problema com os romanos. Então eles estavam tentando pegar Jesus. E eles usam então esse ardil, eles usam essa astúcia, eles usam essa artimanha. Mas percebam, Jesus, como esse homem maduro, ele consegue perceber isso. E ele não cai na cilada, então, dos fariseus. Mas Paulo vai dizer, os meninos, eles não conseguem discernir isso espiritualmente. Veja o outro texto, 2 Coríntios, capítulo 11, o verso de número 3. Nós encontramos, então, o apóstolo Paulo, novamente aqui mencionando, ele diz, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, nós podemos afirmar que esses meninos espirituais são facilmente enganados pelos homens. Eles são levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, exatamente porque eles não conseguem discernir o engano, a astúcia, a malandragem com que esses homens agem. Então a unidade deve nos levar a isso. Aí nós temos essa percepção do conhecimento, exatamente para que nós não sejamos enganados. Um comentarista bíblico, ele afirma algo muito interessante, ele vai dizer, quando falta crescimento na fé e no conhecimento do Filho de Deus, na vida da igreja ou do cristão, quando o trabalho da igreja não serve ao objetivo da edificação do corpo de Cristo, então tal situação se assemelha à de um navio que está de maneira indefesa, exposto ao jogo dos ventos e das ondas. No caso, toda espécie de doutrina não se refere ao calor externo da perseguição cristã, mas à multiplicidade das heresias cristãs. O que esse autor está falando é exatamente o que eu acabei de mencionar, que essa imaturidade, ela se torna então fácil para aqueles que podem ser enganados. Os falsos mestres, então, agem exatamente nisso. Portanto, a unidade, ela deve nos levar ao conhecimento de Deus. Ela deve, então, nos trazer essas doutrinas tão necessárias para que nós não só atinjamos a maturidade, mas para que nós não caiamos no engano. Dito isso, então, meus irmãos, nós podemos concluir afirmando, então, que Deus deseja que nós vivamos unidos, não apenas juntos, mas unidos. A unidade cristã, então, cristã aponta, então, para essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trabalhando, então, nesse propósito. Eles, então, são o nosso modelo desta unidade. Nós vimos, então, que Deus está nos edificando através desses dons. Cada crente, cada cristão, através dos seus dons, ele serve ao seu irmão e edifica o corpo de Cristo. Finalmente, nós podemos afirmar que essa unidade cristã deve fazer com que cada crente, então, caminhe rumo à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Por fim, eu uso aqui as palavras de João Calvino, quando ele diz o seguinte: devemos progredir até a morte sobre o senhorio exclusivo de Cristo. Não devemos sentir-nos envergonhados de sermos alunos da igreja a qual Cristo confiou nossa educação. Diante disso, meus irmãos, como é que essas verdades elas têm a ver conosco hoje? O que esse texto, então, pode nos ensinar a respeito, então, da nossa vida cristã? Primeiramente, irmãos, eu penso que esse texto nos ensina qual deve ser o papel da liderança da igreja. Os líderes da igreja são os principais responsáveis por aperfeiçoar os santos para o serviço. Isso significa que os pastores, mestres, aqueles que ensinam,
devem treinar e preparar o povo. Notem a ligação do verso 11 com o verso de número 12. O verso 11 ele vai dizer: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, com o objetivo, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Portanto, meus queridos irmãos, o papel da liderança não é apenas supervisionar o trabalho do pastor, não é a simples ocupação de um ofício, de um cargo, de uma posição, mas é preparar a igreja para que os membros possam desenvolver o ministério, o serviço, a diaconia de Deus. Logo, meus irmãos, se os santos não se desenvolvem, a responsabilidade inicial é dos líderes. Se a igreja vai mal, são os líderes, então, que devem ser os primeiros a prestarem contas disso. Por outro lado, esse texto nos ensina qual deve ser o papel dos santos. Ainda que os líderes sejam os responsáveis pelo aperfeiçoamento deles, eles não devem fazer isso sozinhos. Não basta os líderes da igreja desempenharem os seus deveres pastorais. Todos nós devemos participar desta obra. Isso quer dizer, irmãos, que cada membro é responsável por trabalhar em sua caminhada cristã, o que Paulo chama então aqui de ministério, de serviço, de diaconia. É isso que ele ensina no verso de número 7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. É isso que ele vai mencionar no verso de número 16, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Esta é a ênfase do ministério no Novo Testamento. Embora tenhamos pastores e mestres, isso não nos tira a responsabilidade de uns para com os outros. Logo, o que nós vemos aqui, irmãos, é que cada filho de Deus, ele recebe aqueles dons ministeriais que vão permitir a cada um deles, como Deus quer, ocupar o seu lugar na vida da igreja. E não simplesmente deixar a responsabilidade por aqueles que são os líderes, os responsáveis, então, pela igreja. Cada um de nós, então, precisa assumir esse papel. Não adianta simplesmente a liderança assumir o seu papel e nós ficarmos olhando, vendo o que vai acontecer. Cada um de nós precisamos abraçar o ministério, a diaconia, o serviço da igreja. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que nós não devemos ser infantis na vida cristã. À medida, então, que a igreja caminha em direção à maturidade, através, então, dessa mutualidade, um dos fatores da dinâmica da vida da igreja, então a igreja, então, vai se afastando dessa meninice, e ela, então, começa a ter uma estabilidade, a partir, então, desse conhecimento experimental da vida de Cristo. Ela então vai adquirindo essa firmeza contra os seus inimigos. O propósito então é nós resistirmos aos ataques dos falsos mestres. Percebam, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento das doutrinas e no conhecimento pessoal do nosso Senhor, mais nós estaremos firmados na verdade. O contrário também é verdadeiro, irmãos. Quanto mais neófitos espirituais nós somos, mais abertos às falsas doutrinas nós estaremos. Diante disso, então, não se combate falsos ensinos sem o conhecimento da verdade. Ninguém descobre a nota falsa por sorte. Você precisa conhecer a nota verdadeira para identificar a falsa. Não se rebate falsos mestres e falsas doutrinas, simplesmente dizendo está amarrado em nome de Jesus. Você precisa conhecer a doutrina certa. Você precisa ter maturidade espiritual. Nós precisamos deixar de lado a meninice, a infantilidade espiritual. Pensando nisso, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que este ano nós completamos 25 anos de organização desta igreja. Uma pessoa com 25 anos de idade,
eu casei quando eu tinha essa idade, né, 25, ela não é uma criança. Aliás, ela não é um adulto perfeito, ela não é um adulto completo, né? Alguns dizem que a vida começa depois dos 50, né? Então, com 25 anos, você ainda não é um adulto pleno, mas você também não é um bebezinho, você também não é uma criancinha. Você não é aquela pessoa que precisa dos cuidados da mamãe e do papai. Eu acredito que talvez com 25 anos, você já dá conta de trocar o cadastro do seu tênis, né? Eu acho, né? Mas tudo bem, 25 anos já é uma idade razoável, vamos dizer assim. Nós não somos nem completamente adultos e também não somos completamente crianças. Quando nós pensamos então nos 25 anos da nossa igreja, será que não chegou a hora, irmãos, de nós caminharmos numa vida como adultos? Será que não chegou a hora, meus irmãos, da nossa igreja ser conhecida como uma igreja plenamente madura, firme nas doutrinas cristãs, convicta da sua identidade como igreja presbiteriana e que possui o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Irmãos, nós respeitamos as igrejas presbiterianas que estão ao nosso redor. Nós estamos dispostos a aprender algo com elas. Mas nós queremos ser nós mesmos. Nós queremos ter a nossa identidade, andarmos pelos nossos próprios pés. Nós não queremos ser tomados pela mão com aquilo que essas igrejas fazem. Nós queremos, de fato, ser adultos espirituais, uma igreja que atinge a sua maturidade, que busca na sua caminhada essa direção. Por isso, meu querido irmão, não compare a nossa igreja com outra igreja. Ela tem o seu jeito, ela tem a sua história, mas nós queremos construir a nossa. Nós queremos atingir a nossa maturidade espiritual. Talvez algumas dessas igrejas já estão bem mais maduras que nós, mas nós estamos chegando lá. Nós queremos caminhar nessa direção, mas nós não queremos ficar sendo comparados com esses adultos. Nós não queremos ser comparados com esses irmãos, com todo o respeito que nós devemos a eles. Chegou a hora então, irmãos, de nós termos essa maturidade espiritual, deixarmos de lado a meninice, deixarmos de lado então a infantilidade espiritual e caminhar naquilo que é sólido, naquilo que é verdadeiro, naquilo que vai fazer diferença talvez nos próximos 25 anos da nossa igreja. Nós podemos e devemos crescer na maturidade pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E finalmente, meus irmãos, nós devemos nos lembrar do nosso padrão de crescimento, é o Senhor Jesus Cristo. Em última instância, nós devemos imitar a Cristo. Embora nós tenhamos pessoas ao nosso redor que muitas vezes nos inspiram, que muitas vezes servem como modelo para a nossa vida cristã, que nos ajudam no amadurecimento da nossa fé, inclusive. Mas o nosso padrão a ser alcançado é o Senhor Jesus Cristo. Além disso, sejamos lembrados de que a nossa maturidade vem pela graça de Jesus em nós. É por meio de Jesus Cristo que nós fomos feitos filhos de Deus e somos moldados segundo a imagem de Jesus. A mudança, irmãos, que cada um de nós deseja e necessita para a nossa vida, só é possível única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por meio da sua vida e morte, nós somos treinados à humildade. Por meio da sua ressurreição e exaltação, nós somos enchidos de esperança eterna. Logo, meus irmãos, ao participarmos da ceia do Senhor, nós somos convidados então ao renovo desta aliança. Deus tem um compromisso conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse compromisso envolve certamente a nossa salvação, mas inclui também a transformação completa das nossas vidas. Deus deseja que cada um de nós sejamos moldados à imagem do seu Filho Jesus Cristo, para a glória do seu santo nome. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados, vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia sempre tão presente em nossas vidas.
Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos neste momento. Obrigado, Senhor, por tua graça que nos conduz, que fala ao nosso coração. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta hora o teu Santo Espírito possa aplicar essas verdades a nós. Senhor, que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, mas que sejamos varão perfeito, que conhece o Senhor Jesus Cristo. Assim nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.